Hoje, nas trilhas do conhecimento, como o cristianismo mudou o mundo. Imaginem um mundo sem Jesus e suas mensagens, as igrejas, as religiões cristãs, a forma como enxergamos Deus, a nós mesmos e a história. Adão, Eva, o pecado original, a soberba, a humildade, o amor. O cristianismo revolucionou a moral, o conceito de justiça e fixou as bases para o florescimento da nossa civilização. Há 2023 anos atrás, nasci em Belém. Em hebraico, significa casa do pão, um bebê, cercado por profecias, intervenções angélicas, milagres e mensagens absolutamente sobrenaturais. Sua história mudou de tal maneira a humanidade que ela passou a ser contada antes e depois da sua vinda. A passagem de Jesus pela terra deu origem ao que é hoje a maior religião praticada no mundo, e seus ensinamentos transformaram profundamente a humanidade ao ponto de haver um consenso de que eles foram fundamentais para a formação da civilização ocidental. Crenças foram mudadas, questões respondidas, valores alterados e novos relacionamentos foram estabelecidos com o Criador e entre os próprios homens. A fé no Deus único, por exemplo, foi herança judaica, mas só com o cristianismo ela ganhou força suficiente para se sobrepor à antiga visão politeísta cultuada por romanos e gregos. O homem não acreditava que Deus criou o mundo. Platão falava do chamado demiurgo, uma inteligência que ordenava ideias na matéria. Aristóteles falava de um motor imóvel e primordial. Os estoicos criaram a ideia do panteísmo. Enfim, ninguém entendia que um Deus único e perfeito tinha gerado o universo que vivemos por sua vontade e inteligência. A partir do cristianismo, criou-se a referência de onde o homem está na criação. Uma criatura privilegiada que foi feita à imagem e semelhança do próprio Deus e escolhida por ele para dominar todas as outras, como escrito no livro da Gênesis. Essa semelhança com o Criador passou a implicar uma obrigação moral, o esforço para se assemelhar a ele, respeitá-lo como Pai e submeter a nossa vontade à vontade dele, que passou a ser entendido como puro amor e verdade com a vinda de Jesus. Cristo, o tempo todo, até sua paixão e morte, foi modelo de como devemos fazer a vontade do Pai, querer o querer dele. E também nisso o cristianismo inovou. O conceito de um Deus legislador que elabora leis morais foi trazido pelas tábuas da salvação na época de Moisés. Gregos e romanos tinham suas próprias regras a serem obedecidas de forma coercitiva, mas foi com Jesus que a lei passou a ficar gravada na nossa consciência. Assim, a testemunha de nós mesmos em relação às coisas que nos acontecem e nossa relação individual para com Deus passou a importar. O querer de Deus é exatamente o cumprimento das leis morais estabelecidas por Ele. Vejam, essa questão moral foi tão importante e impactante que o florescimento da civilização ocidental só foi possível por ter como base o cristianismo. As autocontenções dos nossos ímpetos por meio dessa crença construíram sociedades fortes e o conjunto delas, a civilização ocidental. A mensagem trazida por Jesus sobre o amor divino não era mais de amarás teu próximo e odiarás teu inimigo, mas amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, pois amar unicamente os que nos amam não existiria mais valor. Agora devemos ser perfeitos como nosso Pai Celeste é perfeito. O cristianismo se alastrou pelo Ocidente. A firmeza da mensagem do Cristo e dos primeiros cristãos martirizados pelos gentios foi tão forte que os povos tidos como pagãos, inicialmente os romanos e gregos e posteriormente os bárbaros vikings e do leste europeu, foram pacificados pela conversão deles. A autocontenção dos cristãos passou a ser algo real e que fez muita diferença no que se refere à paz social. A mensagem cristã foi a mais radical revolução de valores da história da humanidade. Agora é preciso ter fé, ser humilde, simples e caridoso para com as pessoas, pois todos passamos a ser irmãos espiritualmente e iguais perante a Deus. A conquista de virtude já era bem disseminada entre gregos e romanos, como um ideal para se conquistar a felicidade, mas foi com Cristo que essas novas virtudes se tornaram fundamentais. A razão era extremamente enaltecida
reconhecida entre aqueles povos como meio para atingir a excelência, mas foi o cristianismo que mostrou que Deus é a suprema razão e que Ele ilumina as nossas almas, nos inspirando e trazendo clareza e soluções para os nossos problemas. Foi pelo cristianismo que tomamos conhecimento da providência divina e da graça que fortifica a nossa vontade e nos dá armas adicionais para lidar com os desafios da vida. A paz em nossos corações, a paz de Cristo, vem nos momentos de dificuldades e tem origem espiritual no próprio Deus, não mais na matéria. Agora, a verdadeira felicidade passa a estar na nossa união com o divino. Aliás, esse foi outro aspecto que sofreu grande mudança. O homem passa a ter uma terceira e nova dimensão, além da material e intelectual. Pelo cristianismo, ele passa a ser composto por corpo, alma e espírito. E o espírito é justamente essa fagulha divina que participa da nossa vida por meio do aumento da nossa fé. Esse novo elemento foi trazido pelos cristãos. Um dos grandes erros dos gregos e romanos foi que eles procuravam no homem aquilo que não podiam encontrar, senão em Deus. A medida grega do homem, embora elevada, precisou ser repensada e por isso surgiu o humanismo cristão. A relação Deus-homem se tornou o centro das atenções. Se Deus é amor, agir contra o amor divino, o ágape, passou a significar agir contra Deus. O verdadeiro amor não é mais demonstrado amando aquilo que é agradável, magnânimo e bonito. Isso passou a ser o amor normal, material e, em um certo sentido, egoísmo ou amor a si mesmo. O verdadeiro amor cristão é generoso, caridoso e quer o bem daquilo que está abandonado, menosprezado e maltratado, pois é no ágape cristão que nos aproximamos de Deus. Por meio desse amor que sentimos a presença da fagulha divina que somos compostos e a paz em nossas almas. Hoje vivemos em um mundo extremamente desenvolvido como jamais houve na nossa história. Qual a relação dele com o cristianismo? Tudo. Ele lançou as bases espirituais do capitalismo e sem ele não haveria desenvolvimento. A forma como o homem se associou livremente para trabalhar e gerar riqueza, acumular capital e reinvesti-lo não é próprio de materialistas, como muitos dizem, mas daqueles que veem o dinheiro como meio e não como fim. O acúmulo de capital essencial para o capitalismo só é possível em pessoas simples e que não o esbanjam de forma consumista. E aí sim, materialista. O valor do trabalho como aquilo que edifica o homem e traz a sua redenção está presente ao longo de toda a Bíblia cristã. Antes do cristianismo, o trabalho era visto como castigo, destinado somente a classes baixas ou a escravos. Como seria possível tudo o que existe sem homens livres se associando, gerando sinergia e trabalhando? Por falar em liberdade, a escravidão também foi uma chaga da humanidade, abolida em grande parte pela cultura cristã, que sempre defendeu o livre-arbítrio como algo dado por Deus aos homens, não cabendo a eles roubá-la à força, unicamente para explorá-los economicamente. Além disso, aos olhos de Deus, pelo cristianismo, todos os homens são iguais, o que também fez do cristianismo um importante fundamento para a própria democracia moderna. Vejam, Platão acreditava que ser escravo não era uma questão de azar ou injustiça, mas que a natureza criava povos escravos e sem capacidade para a virtude, enquanto Aristóteles defendia a escravidão por puro pragmatismo, pois sem eles, homens esclarecidos não teriam tempo para buscar a sabedoria e a virtude, dizia ele. E é isso. A essência da cultura de um povo tem bases fundadas primariamente na sua religião. O Ocidente se tornou poderoso com bases nos fortes aspectos morais que fortificaram suas sociedades e sempre expressaram a preocupação com o próximo e fortalecimento do todo. Cooperação, trabalho, caridade, justiça e liberdade sempre foram valores muito fortes do cristianismo. Forjaram o sucesso da nossa civilização e justamente o enfraquecimento desses valores tem ocasionado o efeito contrário na nossa atualidade. Fica a reflexão. Se gostou do vídeo, deixa um like e compartilhe. Se inscreva nas Trilhas do Conhecimento, o canal que te explica o mundo.